Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, mais uma semana agora então, né? Bom dia depois de um feriado prolongado que todo mundo conseguiu ficar ainda mais em casa depois desse período de quarentena e feriado estendido que a gente tem buscado muito mais coisa para fazer e para comer. Pensando nisso, o nosso programa hoje é sobre aqueles beliscos fora de hora, é sobre aquela coisa de não conseguir deixar alguma bolachinha num pacote sem terminar aquele pacote. É a gente comer escondido, é a gente não conseguir parar porque comer é uma coisa gostosa, aquela historinha que dizem que comer e coçar é só começar. Então hoje o programa inteirinho vai falar sobre compulsão alimentar, que quem não tem ou pode estar desenvolvendo isso durante a quarentena, esse é um sinal de alerta. Participa aqui com a gente, 92589895 é o WhatsApp da rádio, no Instagram 95FM Curitiba e no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. Eu já estou ligadinha aqui, daqui a pouco começa a dar o bom dia para quem está nos ouvindo, nos assistindo, aqui nas redes sociais também, e a gente está muito feliz, eu vou contar aqui que nem estava no protocolo, com o retorno que a gente tem tido do nosso programa. Tem gente dizendo que a gente tem que reprisar na hora do jornal, conteúdo, informação, isso é muito legal. Tem gente ligando para pegar mais informações, então que está buscando através do nosso canal do YouTube, Jacir Leal ou Cláudia Queiroz Jornalista, que tem bastante conteúdo ali também, que não é só do programa da rádio, mas a gente sempre traz temas de reflexão para que você tenha um outro padrão de pensamento, para que você se inspire, para que você viva melhor, respire fundo e siga mais forte para enfrentar todas as situações da sua vida. Não é só uma questão de coronavírus, isso é uma questão momentânea, mas a gente tem que aprender a superar situações, crises e evoluir com o tempo, né? O prazer é normal, né? Quer dizer, imagine se nós não tivéssemos prazer para comer. A gente não comeria, o ser humano morreria. Quer dizer, a fisiologia humana é maravilhosa para fazer você ir atrás de comida. O problema está nos exageros e alguns exageros que a gente vai comentar aqui hoje, que podem trazer coisas importantes, sim, repercussões ruins e que as pessoas sofrem. E nós estamos aqui com a superconsciência para evitar o sofrimento, para ultrapassar esses momentos de sofrimento e tentar explicar algumas maneiras de como fazê-lo. Então a gente estava falando aqui justamente disso. Quer dizer, você faz uma relação da comida com as suas emoções. Será que você, por acaso, come mais quando você está triste ou feliz? Vamos prestar atenção, assim, fazer um quiz aqui com você, né? Você come sem fome? Come porque é gostoso? Come porque aquilo te dá uma sensação de prazer muito grande, mas depois te dá culpa, daí você come mais para poder se sentir melhor, come porque é muito doce, come para poder combater o doce, e daí você come porque é salgado, e você fica o dia inteiro naquele belisco, e de repente vai provar as roupas estão ficando apertadas, você está se desgostando mais, você não gosta tanto de se olhar no espelho. Quer dizer, isso não é um problema de uma pessoa isolada, de uma situação isolada, isso é de todo mundo, que a gente está passando por algo diferente. Então hoje a gente veio trazer um pensamento de mudança de padrão mental, para que você aprenda hoje que você pode controlar a tua boca, a tua mente, através dos seus pensamentos, com outro padrão, porque essa quarentena, todo mundo em casa, lanchinho, televisão, mais tempo em família, a gente acaba estendendo o tempo do café da manhã, toma um café da manhã às vezes um pouco mais reforçado, o almoço demora um pouco mais, junto com o almoço vem um cafezinho com um docinho, vem um lanchinho no meio da tarde, porque aquilo é gostoso. Quer dizer, a gente vai mudando os nossos hábitos alimentares, e quando a gente muda hábito, é muito complicado depois a gente retornar aquele padrão de saúde que a gente tinha. Quer dizer, se você estiver buscando alimentos que sejam ainda saudáveis, ok. Agora, se na hora do belisco for bolachinha, chocolatinho, balinha, né, e todos os outros industrializados, presta atenção. Como diz a filhinha, é perigo. É que existem mecanismos mentais e neurais, existem mecanismos dentro da nossa cabeça que faz com que isso aconteça. Agora, como é que nós vamos superar um problema se a gente não delatar o problema? Isto é, você até nos ouvindo aqui, será que já deu uma vontadinha de abrir alguma coisinha para comer, ir até a geladeira, dar um pulinho lá? Enquanto ouve a gente falar, o fato é que isso traz sofrimento para muita gente. E você comentou aqui aspectos importantes desse problema da compulsão alimentar, e um deles é justamente você ter consciência disso, e isso traz sofrimento.
Você sabe, você percebe que você está exagerando e não consegue parar. Então aqui vai outro ponto, descontrole. Isto é, você percebe, tem consciência que há um descontrole, no parar, no stop, você não consegue, vai um docinho atrás do outro, uma comidinha atrás do outro, e isso acontece por um período de tempo. Você não faz isso todos os dias, muitas vezes, não faz isso toda hora, muitas vezes. Mas essa compulsão alimentar, a característica dela é exatamente isso. Primeiro, o descontrole. Segundo, você está consciente, e aí vem o sofrimento, porque vem a culpa, e você não sabe por onde sair, como resolver. O que a gente quer fazer hoje aqui? Mostrar caminhos para você iniciar uma trajetória de mudança. Superconsciência é isso, é trazer os problemas para a consciência, para que a gente possa trabalhar em cima deles e ser cada vez mais feliz. Exatamente. Então, por exemplo, sabe aquela sobremesa gostosa do final de semana, que de repente, escondido, você vai lá pegar aquela colherada? O Jacir gosta de falar do pudim, eu não gosto de pudim. Mas assim, imagina um mousse de chocolate, alguma coisa Ela não gosta muito... de pudim. Não, eu não gosto. É verdade. Não gosto mesmo, é o tipo da coisa que eu quero longe de mim, aliás. Essas coisas são muito doce, muito leite condensado, eu não sei. Sou alérgica a leite também, tem que pensar no meu mousse de inhame, que é super delícia, mas ok. Né? Então, assim, ele não vai imaginar alguém agachadinho, assim, na frente da geladeira, beliscando um mousse de inhame. Mas o do pudim aconteceria. Por que será? Por que será que com o mousse de inhame as pessoas tendem a não ter? É gostoso. É gostoso. Quem não fez ainda, pega lá, cozinha o inhame, tira aquela casca, bate no processador, mistura, derrete chocolate e adoça do jeito que você quiser. Fácil, fácil, fácil de fazer. E não faz mal. Pelo menos tem alguma coisa de valor nutritivo. Não tem nada de leite, nenhum traço de leite e tem uma textura de mousse. Então, fica muito gostoso. Agora, por que as pessoas não fazem o belisco quando é alguma coisa saudável? Porque elas mudam um padrão de pensamento. Então, hoje a gente vai ajudar você aqui a trazer algumas novas reflexões com relação a as atitudes, aos novos hábitos adquiridos, porque o pudim pode e o inhame não. Responde aí, vai. Não é que não pode, ou pode. Aqui não é uma questão de qual comida. Qual comida vai ser uma questão extremamente importante para te ajudar a sair desse ciclo vicioso. Antes disso, você tem que entender por que você está fazendo isso, o que está levando a acontecer. Depois, o tirar o sal da comida, não usar alimentos gatilhos, que são conhecidos, usar outro tipo de produtos para fazer exatamente essas comidinhas, são estratégias para dessensibilizar o teu cérebro. Sabe-se muito das causas, sim, mas sabe-se muito pouco do mecanismo real que acontece dentro do cérebro. Isso a gente vai conversar mais adiante, como que essa estrutura toda de prazer e recompensa faz você não conseguir sair desse movimento enquanto não pensar, enquanto não assumir as rédeas do teu controle. E aí sim, você poder superar. E acredite, é possível superar. Eu mesmo posso falar que eu já fui compulsivo. Eu chegava num coquetel, você começa a pegar aqueles salgadinhos e docinhos, eu não conseguia parar. E aqui vai outra característica, você não come por fome, você come por ansiedade. E aquilo te gera mais ansiedade, porque te gera aquela culpa, aquela vergonha, você acaba comendo mais. Chega um momento que você tem que levantar e ir embora. Você tem que tomar uma atitude, ou hoje eu consigo ir num coquetel e paro. Eu simplesmente, muitas vezes eu nem pego, porque eu não estou com fome. Então esses controles são importantes para a gente comentar mais tarde. É uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente pensar assim, por exemplo, doce não mata fome. Doce é doce. Doce não é algo que assim, tô com fome, vou comer alguma coisa, vou procurar um doce. Ó, o perigo. Quer mastigar alguma coisa? Pega uma cenourinha, faz aqueles filetinhos ou alguma coisa de fruta. A maçã serve muito bem para isso, te dá aquela sensação de mastigar algo que é sólido e ao mesmo tempo não é algo que é prejudicial assim para tua vida e para a saúde. Então eu vou dar algumas dicas que a gente separou aqui para você repensar e de repente colocar em prática os teus novos hábitos a partir de hoje, que segunda, quando segundou, é dia de começar as coisas, hein? Se você de repente agora está pensando em segurar um pouco nessa alimentação aí fora de hora, agora é a hora de você pensar assim, não vou mais pular refeição. Exatamente. Se você não pular a refeição e tiver 3 refeições regradas, a tua chance de ter problemas, assim, de ficar na compulsão vai ser mais difícil, porque você não vai estar com uma fome desesperadora na hora do almoço, porque você não tomou café da manhã. Evitar junk food, né? Evitar esses enlatados, os industrializados. Procure alguma coisa saudável. Não é tão complicado assim. Você comprar uma banana. Você sabe que já existe até nos hortifrutis, nessas vendas, tem uma prateleira
que o pessoal já vende aquelas frutas que já são as mais madurinhas. Elas são mais baratas, elas são mais docinhas e você acaba consumindo imediatamente ou naquele dia. Elas são mais baratas do Posso que as comentar? outras. Pode? A primeira coisa, não pule refeições, existe uma polêmica muito grande aqui. Eu concordo que são 3 refeições ao dia, apesar que os protocolos atuais falam para fazer 6, 7 refeições ao dia para manter você não com fome. Se você tiver 3 refeições com comida saudável, com comida repleta de proteínas e fibras, que não tenha carboidrato refinado, você não vai fazer hipoglicemia, rebote e fome, então você só vai comer depois. O segundo ponto que você colocou, a junk food, que é a comida lixo está entupida de sal, gordura e açúcar, fazendo pico de glicose, como consequência pico de insulina e hipoglicemia rebote. Por isso que precisa comer 6, 7 vezes ao dia, porque você vai passar com fome o dia inteiro. E isso vai destruir o teu cérebro, o teu coração e a tua perspectiva de uma vida saudável. Então é o meu comentário para os 2 primeiros pontos. Pode seguir. E essa história da gente ficar fazendo a comida junk food ou beliscando o dia inteiro é porque você está sem nutrição. Então, eu sugiro de escrever aquilo que você comeu. Né? Mulher gosta muito disso, de chegar e escrever num cantinho da agenda assim, hoje eu comi isso, depois conta caloria. Hoje em dia não se fala mais tanto em contar caloria, mas para você ter uma noção daquilo que você comeu, se você comeu alguma fruta, se você comeu fibra, se você tomou a quantidade de água que teu corpo precisa, você anotando ali, você vai começando a criar um pouco mais de consciência. É uma consciência inicial, né, que com o tempo talvez não precise, até você ter consciência. Exatamente. Então você vai aclarar quais são os teus hábitos e o que se precisa mudar. Então, quando você está comendo, assim, vai começar uma refeição, sinta o cheiro daquela refeição. O cheiro já é um convite para você saborear, para você apreciar, não para você devorar, engolir, mastigar correndo e de repente nem sentir o gosto. Deixa eu trazer um pouquinho mais para a realidade esse tipo de coisa. Antigamente, para a gente comer, a gente tinha que suar muito, sofrer muito. Então, quando conseguia aquela comida, você sentia que você merecia. Você comia com um prazer redobrado. Hoje ficou tão fácil que você está pensando em tantas coisas, empurrando comida goela abaixo. Ah, nada. O almoço de ontem eu fiz até foto. Porque você curtiu fazer. Exatamente por isso. Então, isso que eu quero dizer. Quando você começa a valorizar aquele ato. Aliás, cada ato da vida, nós estamos aqui hoje valorizando cada segundo que a gente está aqui. Quando você faz isso, você vive de maneira integral. E isso faz a consciência do teu dia e o reconhecimento de que você merece esse dia de hoje. Então assim, que nem ontem eu fiz um risotinho delícia, coloquei castanha, fiz uma carne grelhada, coloquei um pouquinho de mostarda, quer dizer, fiz uma comida muito gostosa. E aí eu curti tanto de fazer, que fazer a foto fez com que eu estivesse apreciando uma obra de arte, modéstia à parte, estava super, ultra bom, mas se a gente puder arrumar o prato na hora de comer de um jeito bonito, você respeita melhor aquele prato. Mas ela manda bem na cozinha mesmo, precisa ver o omelete que ela faz no final do dia para mim. É uma obra de arte no prato. Às vezes dá vontade de não comer, que tá bonito. É verdade mesmo. Que daí eu coloco dentro de uma xícara. Olha a dica, hein? O omelete desandou ali. Você perdeu aquele ponto. Ele quebrou na hora de virar. Mistura tudo ali, coloca dentro de uma xícara. Aí depois você usa aquela xícara como se fosse uma forma no prato e ele vai parecer aquele prato gourmet de restaurante. Ela põe uns verdinhos do lado. Fica lindo, fica lindo. Isso é capricho, gente. Capricho na hora de comer faz você frear um pouco essa compulsão. Então coma mais fibra, durma melhor, sabe? Aquela história de dieta restritiva. Vou ficar tantos dias agora sem comer açúcar. Tipo uma promessa, né, que a gente faz. Eu vou ficar até o meu aniversário, que é só em outubro, sem comer açúcar. Pronto. A hora que eu vejo um chocolate, aquilo ali vai me incomodando, vai me deixando nervosa, vai me sabotando, que assim, vai ter uma hora que eu vou querer explodir. E nessa hora da gente tentar ter um rompante de quebrar aquele acordo que você tinha feito com você mesma, de fazer uma dieta restritiva, você acaba perdendo freio. Outro ponto importante nisso, então, porque a dieta intermitente, que muita gente tem praticado, é interessante o jejum intermitente. E você fazer o jejum intermitente é um choque que a gente dá para o corpo para entender o que a gente precisa de fato. Mas isso você está fazendo de maneira consciente e controlada. Agora, ficar tempo muito grande em jejum, a compulsão alimentar pode iniciar exatamente porque você chegou num ponto tal de fome, inconsciência e ansiedade, que quando você volta a comer, você volta a comer bem mais. Então,
Olha, presta atenção, olha quanta dica importante. Tome mais água, gente, mesmo quando não tá com sede. No meio da manhã, toma um copão de água. No meio da tarde, toma um copão de água. Às vezes a gente confunde a sede com fome. É muito comum isso. E o teu corpo precisa estar hidratado. Então, você só sabe que você precisa de alguma coisa. Muitas vezes você não tem muita noção. Então, é um suco, é um chá, é alguma outra coisa que você toma. Toma um líquido antes de pensar em comer. Porque o líquido, além de te hidratar e te ajudar todo o trato digestivo, ele também pode tirar aquela sensação de fome. Agora eu vou te falar mais uma coisa. Água, água. Não apenas suco ou frutas, que também está cheia de água. Você fala, mas não está cheia de água? Tá, mas é impressionante como água faz diferença você tomar só água. E procurar tomar água não nas refeições. Na refeição é hora de comer, não é hora de se entupir de água. E principalmente cuide das crianças e dos velhinhos, porque as crianças estão com o sistema regulador hidroeletrolítico não tão desenvolvido. E os velhinhos já estão com ele meio pifando. Tem muito velhinho desidratado, esquecendo coisas, achando que está com Alzheimer e está só desidratado. Então é muito importante cuidar da água, um excelente alimento. E atividade física. Sabe que eu comecei a aderir àquelas plataformas de atividade física online, porque já que a gente não pode ir à academia, está tudo fechado e a gente não tem muito a possibilidade de fazer atividade fora, eu voltei essa semana a fazer pilates, fazer yoga, tudo por plataforma e tem muita coisa de graça na internet. Aí é só questão de buscar e quem sabe a gente traz algumas opções também para você. Mas ter aquele momento de fazer o teu corpo dar uma relaxada ou de você trabalhar alguns grupos musculares para ficar com menos dor nas costas, com menos dor no pescoço, com menos dor, com menos chato. Eu encontrei uma forma mais divertida. Minha filha adora correr de tico-tico ou correr mesmo atrás do papai em volta da mesa. A gente corre um monte, se diverte um monte, ri um monte, aumenta a endorfina, aumenta amor, relacionamento, aumenta tudo. Quer dizer, você pode escolher ficar parado vendo televisão ou, como eu escrevi ontem, fiz uma postagem no Face ontem, exatamente assim, fica dando volta em volta da tua mesa. A gente não pode só reclamar, tem que encontrar saídas. Agora, aumenta as endorfinas, aumenta a circulação e o bicho fica só na janela olhando o vírus, falando assim, aqui eu não vou entrar, aqui eu não tenho campo para mim. Quer dizer, se você seguir todas essas dicas que a gente passou, vai acontecer isso que o Jacir falou. O bicho não vem, você não é o foco dele, ele está procurando alguém que já está meio caidinho, alguém que já está meio doentinho, alguém que já está com uma imunidade um pouco mais baixa, que ele fala assim, aqui eu fico forte. Alguém que está inflamado, quanto mais água e bons nutrientes, frutas, legumes, verduras, hortaliças, carnes magras, aves, peixe. Um detalhe, evite o leite. O leite é altamente inflamatório. Quando houve a campanha da H1N1, alguns anos atrás, nos postos do SUS tinha uma placa escrito assim, evite o leite, porque o leite causa uma inflamação muito grande e causa excesso de muco, principalmente em crianças e idosos, e o muco é um atrativo maravilhoso para o vírus. Então procure se alimentar bem, procure uma nutricionista, alguém que possa te ajudar a escolher, ou não, você mesmo faça isso. Nutricionistas são extremamente importantes, porém, todos nós sabemos o que a gente precisa fazer. O leite é exatamente isso. Quando agora, né, em fase de escola da filhinha, desde o ano passado, as mães começavam a falar das crianças que estavam com muita alergia respiratória nessa fase do ano, eu ainda comentava assim, tenta tirar uma semaninha do leite para você ver a melhora que vai ter no teu filho. E, fato, todas essas crianças tiveram menos alergia respiratórias e tudo mais. Vou aproveitar agora para dar um bom dia para quem está nos assistindo aqui pela live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Renata Queiroz, nossa entrevistada, que daqui a pouco vai ligar aqui pra gente. Noêmia Queiroz também. Messias Gonçalves, ele está assistindo a gente de Bebedouro, São Paulo. O Carlos Martins Gomes está aqui junto com a gente. O Armando Paes, Marcelo Zal. Tem bastante gente aqui assistindo a gente, que esse tema é um tema que interessa a todo mundo. Tá todo mundo comendo além do que pode ou do que quer, fazendo beliscos e procurando assim, não tenho o que fazer, come aqui. Aquela história que a gente fazia antes da quarentena, de encontrar os amigos para tomar um café, sempre junto com o café vinha um pãozinho de queijo, vinha um docinho, vinha um bolinho, vinha alguma outra coisa, um belisco, um aperitivo, e a gente está querendo que você pense um pouquinho melhor nessas escolhas alimentares e nessa mania, nessa compulsão de comer sem parar, que pode prejudicar a sua saúde e deixar você, como diz a filhinha, fom. E no intervalo agora, vá no banheiro, não na geladeira. Vai tomar um copo d'água, rapidinho, tá? A gente já volta. Oi, Rê. Falando com a irmã. Oi, tudo bem? É entrevistada. Então tá bom. Então a gente já conversa. Tá animada? Já comeu muito hoje?
Tá bem de glicose? Ah, ela já fez até caminhada, ó. Tá melhor que a gente. Eu daqui a pouco vou fazer. Então tá bom. Rê, a gente já te chama aí, tá bom? Beijo. Posso pôr aqui? Pois é, gente, então é importante entender que todos nós passamos por algum tipo de problema, de uma maneira mais intensa ou menos intensa. O importante é você reconhecer que é o problema. Enquanto eu não reconheço que existe um problema na minha vida, eu não consigo superar. Isso serve para qualquer coisa. Então você reconhecer o problema, entender o que está acontecendo, pedir ajuda para aquilo que você não possa compreender e usar mecanismos que possam ser propostos para sair é uma coisa maravilhosa. Me causa muito sofrimento. Eu sei, eu passei por isso. Eu sei a angústia que eu sentia num coquetel e de repente eu olhava aquela mesa cheia de coisa gostosa e eu não conseguia parar. Eu cheguei a 120 quilos, era hipertenso, pré-diabético, deprimido, cansado, uma vida estressante, trabalhando como médico top, fazendo um monte de coisa na medicina, mas o meu corpo e a minha alma estavam sofrendo. Então eu pergunto, o que adianta estudar tanto, trabalhar tanto? E o que adianta você querer montar uma família, fazer tanta coisa se você está sofrendo? Então acredita, nós estamos aqui para ajudar a superconsciência exatamente para isso, para que a gente possa entender as coisas cada vez mais e poder atuar sobre elas. Exatamente, pega aquela foto que você está bem do jeito que você gosta e deixa num lugar visível, perto do computador ou perto da geladeira, e de repente ali vai ser o teu freio, porque o momento em que você está bem, você não quer perder. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, a sua nova maneira de pensar antes de agir e de comer. A gente hoje está falando sobre o tema compulsão alimentar e a gente vai relacionar isso, está muito ligado a algumas situações de ansiedade, de autoestima, e por isso a gente trouxe uma psicóloga para conversar com a gente aqui no Super Consciência, que você acompanha pela live Cláudia Queiroz, jornalista, pela live do Instagram 95FM Curitiba. Também participa pelo 92589895, DDD 41, aqui de Curitiba, que o tema hoje está abrangendo todo mundo. Não é uma questão de obesidade, é uma questão de compulsão. Quer dizer, pode virar uma obesidade se isso virar um padrão. Quer dizer, todo mau hábito começa no começo. Quer dizer, a hora que você começa a criar um padrão de fazer um belisco de um docinho no meio da manhã, de sabotar teu almoço, de buscar alimentos que não são saudáveis e de comer sem parar, você acaba criando um padrão que, como consequência, vai aumentando o número do teu manequim, você vai começando a armazenar gorduras no teu corpo, vai fazendo todo o pH do teu organismo ficar mais ácido e vai ficando mais receptivo às doenças inflamatórias. Então, por isso a gente está com a nossa entrevistada aqui na linha. E eu quero conversar com ela aqui uma coisa bem importante. Por que a gente, sabendo, todo mundo sabe que a gente precisa tomar bastante água e ter alimentação regrada, mas por que é que as pessoas sabotam tanto essa questão de alimentação? Bom dia, Renata. Renata Queiroz, ela é psicóloga. Bom dia, Cláudia, Jacira, a todos que estão nos ouvindo. Renata, conta pra gente, assim, por que se todo mundo sabe daquilo que é o certo para fazer, de tomar água, de procurar alimentos mais saudáveis, de fazer atividade física e tudo mais, por que as pessoas se sabotam tanto? E por que o assalto à geladeira, ele vem muito mais por vontade de comer do que por fome? A verdade, assim, a compulsão, ela é um distúrbio e é associada a sentimentos de ansiedade, estresse, e depressão. Então, a pessoa acaba se sentindo levada a se alimentar mais, mesmo estando satisfeita. E mais tarde, só que ela vai ter consciência que ingeriu mais calorias, mais comida do que necessitava. E isso acaba gerando aquela sensação de culpa. Culpa, daí assim, a autoestima fica afetada, daí aumenta o estresse, a ansiedade, vira um ciclo vicioso, né? A gente pode dizer que a pessoa come porque é gostoso, depois ela sente culpa e ela come de novo para tentar se compensar de alguma forma. Ela come porque ela tem uma gratificação emocional com essa alimentação. Ela come e fica feliz. Só depois que ela vai ter a consciência do exagero. Por que é tão fácil fazer uma relação de ilusão com a comida nesse sentido? Porque se a comida deixa a pessoa mais feliz, por que essa é a ligação direta? Por que a gente se ilude se a gente sabe que aquilo não vai fazer bem? Tem uma compensação. Muitas vezes a pessoa compulsiva faz isso escondido, sozinha. Ela vai sentir a culpa depois.
São mecanismos inconscientes que podem levar essa pessoa, porque ela muitas vezes não está nem sabendo o que está acontecendo. Ela sente a culpa porque ela, na consciência, ela percebe o que está fazendo. Mas os mecanismos internos, inclusive neurais, neuroendócrinos, que estão atuando, estão levando ela a agir dessa maneira. E aí que entra o papel do psicólogo, resgatar esses pensamentos e ajudá-la a raciocinar, no caso específico desse paciente, o que ele está buscando e os caminhos que encontrar para sair. Renata, isso que eu já estava falando, dos mecanismos inconscientes e tudo mais, isso tudo passa por uma questão de autoestima e de ansiedade. Agora, para superar tudo isso, o autoconhecimento é o caminho? Ou seja, buscar uma terapia para que a pessoa, se conhecendo um pouco mais, ela faça outras escolhas, inclusive alimentares. O autoconhecimento, o gerenciamento eficaz das emoções, no caso, vai fazer com que a pessoa consiga lidar bem com tudo o que está acontecendo. Então, assim, ela vai ter a consciência da quantidade, do tipo de alimentação, da atividade física que é indicada, da melhora da autoestima que vai conduzir para o autoconhecimento, e acaba sendo assim, o tratamento, a melhor forma é uma equipe multidisciplinar. Tem o psicólogo, tem a nutricionista e tem o médico, que muitas vezes precisa entrar com alguma medicação, dependendo da gravidade dessa compulsão. E qual seria, antes da gente chegar nesse momento de buscar uma equipe multidisciplinar, que a pessoa ela precisa começar um pacto com ela mesma de quero ter hábitos mais saudáveis. O que você indicaria? Você acha que a partir do momento que a pessoa levanta, faz uma caminhada, ou que ela faz alguma atividade física, ela já vai criando um pouco mais de consciência no corpo dela e evitando esse efeito de compulsão e de comida fora de hora? Tem uma relação direta do exercício com isso? A gente recomenda assim, que a pessoa tem que comer quando ela sente fome. Ela não tem que se obrigar a comer a cada 3 horas. Tomar muito líquido, bastante água, o tipo de alimento, né, os alimentos com fibras. E a atividade física acaba sendo um apoio também bem importante. Em termos de apoio, Renata, eu vejo que, mesmo assim, você até já comentou sobre isso, porque a pessoa que chega ao consultório, ela já tem consciência que está tendo um problema. Com essa consciência que está trazendo sofrimento, o acolhimento do terapeuta e o trabalho da culpa, eu acho que é fundamental para início de conversa, para que a pessoa possa ser aceita, entender que ela tem um problema e que aquela culpa, para poder melhorar a autoestima, tem que ser afastada. O que você acha disso? É trabalhar a autoestima, porque a culpa que associa a pessoa está se sentindo mal. Inclusive, a gente sabe que você não consegue resolver, ninguém resolve de uma hora para outra, né? Então a pessoa ter essa consciência que ela vai tentando até a hora que consegue. A hora que a força interna dentro dela que está ali para trazer uma autoestima melhor, uma capacidade de controle, e por isso que a gente fala tanto em superconsciência, né? Que esse controle possa superar o problema que está acontecendo. E tem muita questão assim, da disciplina, da pessoa realmente ter vontade de superar essa dificuldade e ela ter disciplina das coisas que ela se propõe, da melhor alimentação, a atividade física, a consciência, que isso está, de certa forma, prejudicando, ajuda bastante. Você acha que, assim, a gente vem... Como é que uma pessoa muda um hábito para fazer disso uma atitude, para que ela transforme isso num novo padrão de comportamento dela? Você acha que isso começa com assim, ela pensa em novos hábitos, começa a fazer isso, dizem que 21 dias assim, é o período para que a gente possa implementar uma nova mudança de comportamento. Existe isso? Eu acho que o tempo é muito particular, cada um reage de uma forma, dependendo da necessidade e do estresse, né? Depende da necessidade, do estresse e do desejo real da pessoa. Porque muitas vezes ela tem um ganho secundário ali que tem que ser diagnosticado também. E a terapia acho que ajuda nisso, né? Claro, porque tem que delatar isso, né? Que a pessoa muitas vezes nem sabe que ela está agindo daquela maneira para chamar a atenção de alguém na família. A gente falou do ganho secundário, mas a pessoa às vezes ela não sabe que aquilo é um ganho secundário. Conta pra gente o que é isso, como que funciona esse efeito na pessoa. Que de repente ela está comendo para chamar atenção, ela está comendo para tentar compensar determinada situação, ela está comendo porque ela não está se gostando, então aquilo é uma maneira de se auto-sabotar. Conta pra gente, assim, os bastidores de uma sessão de terapia. Tem várias, até aquela pessoa que fez uma dieta muito radical,
só come proteína, que só toma líquido, aí de repente ela tem a oportunidade de ter comidas mais saborosas e diferentes, ela come por prazer, ela come porque ela fica feliz com isso. Tem aqueles rodízios que são a tentação. O pessoal vai num rodízio e paga um valor fixo e come à vontade. Então, quando é uma coisa esporádica, a pessoa percebe o prazer de participar de um almoço de rodízio, de um lanche de rodízio. E quando ela cai na consciência de perceber que prejudicou o corpo, uma tarde mais difícil, uma digestão mais difícil, porque cometeu excesso, né? Ela começa a se conscientizar do erro que ela cometeu. E essas coisas vão entrando tão normais na nossa vida, com todo o respeito a todo dono do restaurante, de churrascaria, de rodízio, mas aquilo lá é um crime. Você falar que você vai sentar lá e vai comer pouquinho só até matar fome, é muito complicado. Quer dizer, você não para de ser atacado por garçons cheios de armas com carnes nas pontas e você não consegue, porque aquilo lá é muito prazer. Qualquer pessoa normal não consegue evitar e dizer não. Aí coloca aquela plaquinha na frente para você colocar vermelho, fica difícil você colocar o vermelho. Né? Então, claro que as consequências... Então, você fala que vai de vez em quando, tudo bem, mas põe de vez em quando nisso. Aquilo é uma fábrica de foie gras, né? De fazer fígado gorduroso, né? Um troço complicado. E outra causa que eu quero te perguntar, como é que está na tua região, é porque é muito comum a compulsão pós-cirurgia bariátrica também. Qual a tua visão sobre isso, Renata? A gente vê muita gente que faz a opção pela cirurgia bariátrica, quando tem essa compulsão, e tem que fazer uma nova adaptação de muitos hábitos, porque a alimentação é igual de bebezinho, né? Primeiro é só líquido, depois tudo pastoso, vai fazendo uma nova adaptação, e depois que passa um tempo, muitas pessoas voltam a ganhar peso, porque continua, assim, aí busca, é a compulsão que volta para aquele corpo que ficou carente de comida. É o autocontrole, né? Não desenvolveu o autocontrole. Sim. O autocontrole é muito importante. Quando a Renata falou da gestão daquilo que ela está sentindo, da gestão das emoções, isso é muito importante para trazer para a nossa vida a consciência em todas as áreas. Ou seja, começa pela alimentação, porque a alimentação te proporciona bem-estar, e o bem-estar te dá outras satisfações, que são aumento de performance para pensar, para trabalhar, para se movimentar, para a questão física, para o sono. Quer dizer, a partir do momento em que a gente começa a cuidar da alimentação e a não extrapolar, o nosso bem-estar físico e emocional, ele acaba sendo muito maior. É nisso que a gente tem que focar, não é, Renata? Sim, gerenciar todas as emoções. A gente percebe que a gente consegue ter mais qualidade de vida se alimentar, se tiver uma alimentação saudável. E você daria para quem está nos ouvindo e nos assistindo alguma dica de fazer aqueles muraizinhos na geladeira ou na cozinha ou em algum lugar, como você está se sentindo hoje, e fazer alguma relação com a comida para que a pessoa comece a entender se aquilo ali está sendo uma extensão daquela emoção? Quer dizer, eu estou brava, eu vou comer tal coisa, eu estou feliz demais, eu vou extrapolar nisso. E a hora que a pessoa ainda não percebeu que ela está relacionando a emoção com a comida, esse alerta de um painelzinho, de um desenho, de uma foto na geladeira, isso pode ajudar, não pode? Eu acho que não. Eu acho que a pessoa que tem a consciência, o dia que ela que ela comete um excesso de um rodízio, ela pega o dia seguinte para fazer uma alimentação mais leve. Mas para quem não tem a consciência... Ela vai perceber nas roupas. Esse período de quarentena, que as pessoas estão em casa e estão se movimentando menos, elas acabam comendo um pouco mais. A gente já tem falado disso. Isso ainda não virou uma compulsão, mas isso é um começo de uma compulsão, não seria? Sim, vira uma compensação, porque tem tempo livre e acaba passando o dia fazendo comida. Existem alguns sinais que podem ser feitos e que isso é utilizado algumas vezes, porque como é um processo inconsciente, até você criar consciência, falou inconsciente, não, a pessoa está num processo de criar uma consciência, então às vezes o hábito é tão grande, levantar no intervalo da televisão de um filme, ir lá na geladeira pegar alguma coisa, e chega na geladeira tem um cartaz que você mesmo colocou lá que você nem lembrava. Esse sentido que você está falando é importante porque são aspectos que traz a pessoa a pensar, pera um pouquinho, não, e volta sem o docinho, a balinha aqui. Agora, outro detalhe importante é não compre, né? Quer dizer, se você não tem essas coisas na geladeira, não vai ter a compulsão, aliás, mesmo que tenha, vai ajudar a controlar. Muitas vezes, outras pessoas
pessoas da família que percebem alguém compulsivo. Quando come muito rápido, quando come sem fome, quando pega comendo escondido. Renata, como é que você faz para trabalhar também a família no sentido de que existem as pessoas que percebem, mas existem as famílias também que tornam a pessoa compulsiva, isto é, são sabotadoras do tratamento. Porque precisa ser um tratamento sistêmico, tem que ser uma visão de toda a família colaborando com aquela situação que está acontecendo. Quando a gente faz um trabalho com criança, a família toda está envolvida. Mas com adultos é mais difícil, porque o adulto já tem que ter mais consciência. É verdade, o adulto tem que ter um pouco mais de consciência, porque para mim, na minha visão, consciência é você, mesmo sabendo que tem no armário, é escolher não pegar. Se você sabe que tem uma dificuldade de parar, é melhor não começar. Mas a consciência não é não comprar, se outras pessoas gostam e comem. A consciência é você na tua relação com você. Você não pode privar todo o ambiente familiar de determinadas coisas, porque existe uma questão compulsiva isolada. Acho que existe um bom senso de equilíbrio entre todos. E a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Renata, já está chegando no nosso horário de intervalo. Eu queria deixar teu contato para quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque a Renata também faz trabalho por vídeo. Ela faz sessão de terapia por vídeo. Isso é muito legal, porque ela está no interior de São Paulo e está falando com a gente aqui. A gente está numa rádio que abrange o Paraná, a região sul, mas que por conta de uma tecnologia, a gente acaba entrando em todo lugar do mundo, pelo site, pelas lives e tudo mais. Qual é o seu contato, Renata, para que as pessoas possam tirar dúvidas e conversar com você a respeito de compulsão e de outros problemas de autoestima, de autoconhecimento e tudo mais? No Facebook tem a página Psicóloga Renata Queiroz e o WhatsApp do consultório é 18 99 738 8999. Nesse WhatsApp eu posso responder alguma dúvida ou até pelo próprio Messenger do Facebook, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo. E no Instagram tem coisas muito legais que a Renata coloca de conscientização, é o Psic. Imagina, psicóloga, você abrevia Psic. Renata _Queiroz. Eu acabo compartilhando muitas vezes alguns pensamentos que ela coloca, porque isso daí traz uma outra visão de mundo também, que é muito legal. Renata, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua entrevista. Tenha um ótimo dia, uma boa semana e a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Obrigado, Renata. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre essa super consciência na alimentação, sobre mudar esse padrão de alimentação e de pensamentos com relação à comida. Não sai daí que a gente já volta. É verdade. O assunto parece simples, mas o que acontece dentro do nosso cérebro é extremamente complexo. E o que acontece nas relações familiares, só para que não fique aqui qualquer dúvida, claro que a gente vive numa família e a gente tem que respeitar todo o sistema que está presente ali dentro. Mas no momento pontual de tratamento, algumas observações podem ser feitas sim, e claro, alguns caminhos podem ser evitados. Imagine você no tratamento de obesidade convida com um filho e convida a família inteira para ir num rodízio de carnes. Entende? Quer dizer, ou fica comprando pizzas à noite. Então, eu não estou falando que ninguém vai se omitir, mas num momento terapêutico, a ajuda é fundamental. Carinho, amor, compreensão, porque justamente é o que vai fazer baixar a ansiedade. O que baixa a ansiedade vai fazer você parar de comer demais, comer sem pensar. Agora, é um processo que tem que ser visto desde muito cedo na vida. Mas é quando você consegue perceber que o teu benefício de corporal, o teu benefício de saúde é maior. Se você não comer, por exemplo, se eu comer leite condensado, se eu comer o brigadeiro, eu vou passar 3 dias mal. Então não vale a pena aquela satisfação, daquele prazer. E é uma delícia, quem não gosta de um brigadeiro? Mas quando eu falei a característica da compulsão alimentar, desde o começo eu falei, é o sofrimento causado pela culpa, porque a pessoa tem consciência do descontrole. Então, mas o que eu estou falando com relação ao brigadeiro, mesmo sendo um descontrole, é a satisfação e o prazer. Sim. Assim, a satisfação de comer algo por alguns segundos não pode ser maior do que o mal que aquilo vai causar. Isso é consciência que a pessoa já tem, mas não consegue. É o tempo que ela precisa levar até ter essa força. Isso que está sendo tratado. Superconsciência, canal do Eu saber. também achei que a gente já estava Hoje é notícia no voltando? mundo.
Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, falando da ansiedade, do autocontrole, da relação emocional que a gente tem com a comida, muitas vezes até mesmo sem saber que a gente está com essa relação emocional e por isso acaba entrando em armadilhas que podem ser consideradas compulsão alimentar. Hoje a gente conversou com uma psicóloga no bloco anterior que ela comentou muito sobre essa relação de culpa, de ansiedade, do autocontrole, da prática saudável de vida, dos hábitos alimentares que a gente precisa adquirir e de fazer disso com disciplina. Foi uma das coisas que ela deixou muito claro. Eu até comentei que era importante a gente deixar um lembrete na geladeira porque era um freio para você começar a gerar um pouco de consciência com relação a isso. Agora, eu aproveito essa oportunidade para falar com o Jacir, que sempre comenta com a gente assim, que superconsciência é a gente ser o comandante da nossa vida, é a gente ser o piloto do nosso jato, ou seja, a gente é dono das nossas escolhas. Então, se tudo na vida é escolha e consequência, a relação com a comida também precisa ser assim. Vamos entrar um pouquinho comigo então dentro do nosso cérebro? Veja bem, quando a gente fala ansiedade, medo, estresse, sentimentos, existem estruturas lá dentro responsáveis para esses sentimentos acontecerem e mecanismos neurofisiológicos e neuropatológicos que agem dentro do comportamento do controle do afeto. E esse comportamento do afeto tem que ser visto de uma maneira muito mais precisa. E hoje, por imagens, a medicina já conseguiu entrar dentro do cérebro, consegue ver melhor como ele funciona. Mesmo assim, não tem todas as respostas. Porém, a dopamina, que é o hormônio do amor, a andamina, que são neurotransmissores fabulosos, o citocina, elas estão todas lá. Agora, esse cérebro, não adianta eu pegar uma área, a amígdala do cérebro, e falar que ela é responsável, a formação do hipocampo. Não. Todo aquele sistema neural foi feito para criar prazer, para que a gente possa obter as coisas. E quando a gente quer obter comida, a gente também quer obter proteção. E muitas vezes, só para dar um exemplo, se vocês não se sentem protegidos, gera ansiedade que vai te gerar busca de comida para repor esse alimento. Então você pode ter dentro dos transtornos alimentares, tem a anorexia, que é você não comer nada, para ter vários motivos para isso. Existe a bulimia, que é a compulsão, só que seguida de uma compensação, isto é, aquela pessoa que come demais como compulsivo, só que quem tem só a compulsão não faz mais nada. A bulimia tem mecanismos compensatórios, isto é, a pessoa vai vomitar, a pessoa vai usar diuréticos, laxantes, então a bulimia é mais perigosa porque traz um desequilíbrio hidroeletrolítico importante. Agora, quando eu tenho que saber do balanço energético do meu corpo, o meu corpo é inteligente. Essa confusão, esse curto-circuito que está acontecendo lá dentro, que é o que nós precisamos tratar através da consciência. Conta pra gente assim, quando ele fala do curto-circuito do organismo, o nosso organismo é tão inteligente que se ele está sentindo falta de nutrientes, ele avisa, só que você acaba não entendendo muitas vezes. Sim, os nutrientes são o quê? Quais os nutrientes que a gente precisa? Glicose, que é combustível, que é energia, de onde é que a gente consegue? Dos carboidratos principalmente, de outros também, mas principalmente dos carboidratos. Se eu como refinado, eu vivo em estado de hipoglicemia, com falta de glicose, meu corpo, além da fome, além daquele sal que vai mandar eu ficar viciado naquilo, eu vou querer compulsivamente querer glicose o tempo todo. Nós precisamos de proteínas, que estão nas carnes, magras, aves, peixes, ovo, e também as gorduras, que são extremamente importantes. As pessoas falam, não devo comer gordura. Gente, o nosso corpo não é burro. Se eu não precisasse de gordura saturada mesmo, aquela gordura da picanha, eu não teria vesícula biliar, que produz sais biliares para absorver gordura. Então, o que eu quero dizer? Nós precisamos de todos os nutrientes, o nosso cérebro é inteligente, porém, o desequilíbrio está, porque enquanto o cérebro fica pedindo esse material para poder trabalhar, o nosso emocional fica atrapalhando. E esse atrapalho faz com que as confusões aconteçam e esse desequilíbrio está lá. A medicina vai atrás de uma série de substâncias, a leptina, que faz aumentar, diminuir a saciedade, a grelina, que faz aumentar a saciedade, uma série, até os endocannabinoides, por isso que pessoas que usam drogas, depois tem a larica, que é aquela vontade demasiada de comer, enfim. Os problemas acontecem pela falta da superconsciência, meu Deus. Por isso que a gente fala tanto da superconsciência. Agora, a superconsciência sozinha dá conta? Não. É uma construção emocional do comportamento. A superconsciência é você, piloto aqui, abro ou não abro a geladeira. Sou eu hoje num coquetel, pego um docinho ou não pego um docinho. Eu vim no coquetel para conversar com os meus amigos, não para ficar comendo o tempo todo. Então você começa a assumir um controle. Então, quando a gente vai comer alguma coisa que não é saudável, a tendência do nosso organismo é pedir socorro 1h30, 2 horas depois.
Vocês podem perceber que se vocês vão numa rede de fast food e vocês, de repente, comem um sanduíche, aquele sanduíche não sustenta como um prato de comida. E aquilo, então, não pode substituir uma refeição, mas você acaba comendo aquilo. E para tentar compensar um pouco, você dá 2 horas depois tenta comer alguma outra coisinha. Muitas vezes não tão saudável. Isso é um efeito rebote do teu organismo pedindo socorro, muitas vezes, porque aquilo que você está ingerindo não está nutrindo. Então, quando eu fui, numa das primeiras vezes, numa consulta com uma nutricionista, ela falou para mim assim, Cláudia, você está desnutrida. E eu, na minha visão, pensava que desnutrida era aquelas pessoas esqueléticas, super magras e que estão passando fome. E não é isso. A nossa célula está carente de substâncias que são saudáveis e nutritivas para que elas façam todo o processamento do corpo. Você sabia que tem muita gente magra obesa? Sim, eu sabia. São pessoas que têm uma massa muscular. Que O falso magro. O falso magro. Sim, mas é obeso porque ele tem um excesso de gordura e ele tem muito pouca massa magra. Você olha a pessoa, é normal e até um pouco magra, mas ela quase não tem músculo. Isto, ela tem o suficiente para andar, para viver, mas ela tem um padrão de vida, e construir um padrão metabólico, uma sarcopenia violenta, com muito pouco proteína dentro do corpo dela. Então, todos esses aspectos são importantes. Vamos falar um pouquinho do tratamento? Se nós estamos falando que a causa é ansiedade, é estresse, é num momento de raiva, é num momento de angústia, o que eu tenho que tratar? Eu tenho que tratar, por isso que nós convidamos uma psicóloga, eu tenho que tratar a ansiedade, o estresse, a angústia, como? Tratar a consciência. Então, você não vai lá para tratar a compulsão. Você tem que tratar a dor do teu coração. Tratando a dor do teu coração, os comportamentos nutricionais e atividades físicas vão ajudar. Ah, doutor, mas não tem remédio para isso? Não. Primeiro que não tem uma causa química específica, então usar o quê? Antidepressivos, ansiolíticos. Os efeitos colaterais são muito importantes. Usam topiramato, que ele vai ter algum tipo de ação, ou usam outras substâncias, tenta-se uma série de coisas. Porém, medicamentos, esqueça, os efeitos colaterais são muito grandes para esse tipo de coisa, porque você resgatar a autoestima vai te ajudar em tudo. Compulsão alimentar é um pedacinho desse todo. Não adianta você resolver a compulsão e continuar brigando em casa, ansioso, com padrões de relacionamento difíceis. Então, terapia é fundamental. E aquilo que eu comentei em relação à família é fundamental no começo do tratamento para que a família dê apoio. O suporte relacional da família, dos amigos é importante. Já ouviu falar em sabotadores? Sabotador é aquele amigo que sabe que você está em tratamento e ele é de sacanagem, ele não faz por mal. É uma maldade, sei lá, que faz parte, até da adolescência acontece muito disso, e ele fica te provocando, ele fica falando para você, te oferece coisinhas. Eu uma vez terminei uma palestra de alimentos para a vida, minha palestra de nutrição, e uma moça foi correndo me dar um pacotinho de bolachinha, era de salgadinho, ela falou assim para mim, mas doutor Jacir, é só um pedacinho. Eu falei, querido, isso é uma coisa chamada alimento gatilho, você coloca aquele alimento na boca, eu falei, não, tudo bem, é só um pouquinho, não vai fazer mal nenhum, mas aquele sal, aquela gordura, aquele açúcar, avisa o inconsciente do meu cérebro de onde é que surgiu tanta glicose. E o meu cérebro vai ficar o dia inteiro me sabotando, até que à noite eu vou aceitar o convite para ir numa churrascaria de rodízio. Entende como é que funciona o alimento gatilho? Isso acaba sendo efeito de droga também, né? É um efeito de droga, porque inclusive o sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo, ele faz parte do sistema nutricional, da captura do prazer e da recompensa. E são todos o que está descompensado dentro do corpo vai ser compensado quando você colocar um piloto dentro do teu jato, da tua cabeça, para você resolver tudo. Hoje o tema é compulsão, amanhã será outro, nós vamos falar de diversas coisas aqui. Na base é você que é a pessoa mais importante do universo. Exatamente. Então eu vou aproveitar agora para dar um bom dia para outras pessoas que entraram aqui na nossa live, que hoje tem bastante gente participando. O último que eu tinha falado era o Guilherme Balão, que é amigo meu de adolescência, de 8ª série, veja só. Gente de 30 anos atrás, que está aqui acompanhando a gente no nosso Super Consciência. O Dalmo Batista, Nelson Gonçalves dos Santos, Lauri Soares, Marcelo Tomasi. Marcelo Tomasi está sempre com a gente. Patrícia Solalinde, do Rio, também está sempre com a gente. A Janaína Favoreto, Sérgio Rômulo Bora, Noêmia Queiroz, o Lelo Penha, Cláudio Souza,
André Juliano Moreira também trabalha com comunicação, também é jornalista. Eliane Fátima, Ricardo dos Santos, Marco Toledo, Magdal Frigoto. O pessoal aqui fica assistindo, mas nem todo mundo manda pergunta. A Noêmia mandou uma pergunta daquelas, assim, sabe? Perguntando se o refrigerante substitui a água. Não, o refrigerante está cheio de água. O refrigerante é uma maneira de dar prazer para tomar água. Eu, por exemplo, não gosto de água. Às vezes você colocar algumas gotinhas de adoçante, você tira aquele gosto de água de quem não gosta de água. O refrigerante é refrigerante, agora o refrigerante é entupido de glicose. Então, se for tomar refrigerante, pelo menos seja o diet, o light, o que não tenha tanto açúcar e tantas calorias. E não abusar como qualquer coisa química que tem lá dentro, não abusar. Exatamente. Eu nunca dei refrigerante para nossa filha. Ela tem 3 anos, todo mundo sabe, né? E aí, o que a gente inventou? O que eu inventei? Uma limonada com água com gás. Então eu faço a limonada, ela ama aquilo. Então para ela é um super prazer, mas ela toma bastante água, toma bastante chá e eu não tomo mais refrigerante. Mas isso é mais um passinho, mais um degrauzinho que eu subi da minha consciência, porque o bem-estar de não tomar é maior do que a satisfação daquele momento de ter tomado. Então aquele gole que parece que mata a sede, para mim depois ela fica com aquele gosto assim retroativo, assim, aquela coisa que fica conversando com você. Então, todas as coisas que nos fazem bem momentaneamente e depois trazem alguma consequência que acaba não sendo tão prazerosa, ops, é um sinal de alerta que aquilo ali não precisa continuar na sua vida. Cada um tem o seu processo. Tem um dado que eu quero comentar aqui que eu acho muito importante. Compulsão alimentar não é uma questão de gordo, não é uma questão de obesidade. Existem magros com compulsão, porque tem pessoas que são magras porque metabolicamente são constituídas dessa maneira. Tem um padrão metabólico diferenciado, mas sofrem tanto quanto. Gente, tem muito magro infartando, tem muito magro diabético. A obesidade é um sinal dentro desse distúrbio metabólico. Então, muitas vezes a gente não dá muita bola para o magro e está cheio de magro com aquela barriguinha para frente, que é altamente inflamatória, sofrendo tanto quanto, e as pessoas ficam focando para o obeso. Aí falam que é uma questão de hereditariedade. Querido, é o comportamento familiar do bisavô, do avô, do tataravô, do teu pai e o teu. Então, o comportamento, muitas vezes hereditário, não quer dizer uma questão genética. Então, a genética não existe lá, pelo menos não foi encontrado até agora, um loco genético que fale, olha, a compulsão está localizada aqui. Porque, claro, terapias genéticas poderiam ser resultado e ser... Não é isso. E eu já dei exemplo uma vez aqui, meu tataravô era diabético, meu bisavô era diabético, meu avô diabético, meu pai diabético, eu sou o quê? Não sou diabético. Mas eu, Jacir Leal, já fui pré-diabético. Já fui hipertenso e não sou mais, porque é uma questão de decisão pelo padrão alimentar sem tomar medicamento algum. E você vai se encher medicamento porque a indústria farmacêutica quer vender? Pensa, superconsciência é pensar mais, é pensar antes. Se a gente quer viver 100 anos, quer viver 100 anos bem, quer viver saudável. Eu não quero ficar com 100 anos com dificuldade de locomoção, com um monte de doenças adquiridas por maus hábitos. E é por isso que a gente está trazendo superconsciência para você aqui todo dia. Depois da gente passar essas informações, outras pessoas mandaram aqui recadinho para a gente. A Mabel Chaiben, ela está dizendo que esse tema é muito importante. E é assim, em todo o programa a gente está avaliando tudo aquilo que as pessoas nos passam, ou que me passam por mensagem privada no Cláudia Queiroz Jornalista, que é uma rede que eu tenho tanto no Instagram quanto no Face. Estão mandando algumas interações, algumas sugestões de temas, para que a gente traga sempre temas que todo mundo gostaria de ouvir, mas que não tinha se dado conta ainda que precisava. E é uma maneira que a gente traz para que as pessoas desenvolvam essa superconsciência, cada uma dentro da sua realidade. Assistam o que a gente já produziu, vá lá no canal do YouTube, etc. Agora, veja bem, um detalhe muito importante, procure ajuda. Chega de sofrer. Duas pessoas para dar um bom dia. Antes do nosso tempo acabar aqui, olha, o Fábio Fonseca, ele trabalha com naturoterapia, ele também está dando um super joinha aqui pra gente, dizendo que o programa está muito bom. E a Maristela Adele também. Ou seja, a gente está agradando, trazendo um bom pensamento, boas reflexões para você começar bem o seu dia, começar bem a semana nessa segundona meio geladinha aqui em Curitiba. Tá bom? A gente vai se ver de novo amanhã, com certeza, com outro tema super bacana. A gente vai falar sobre a importância da amizade. A amizade, como isso traz pra gente... Eu fico sabendo agora. Como isso traz bem-estar pra gente. Conversar com um amigo, como a gente fica sem amarras e sem reservas. Não perca, tá bom? Aumenta amanhã a gente tá aí. dopamina. Exatamente. Ó, um Tchau. beijo pra vocês e até amanhã.